Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nosso 7º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Já oramos, como é costume nosso, antes de iniciarmos aqui a nossa aula. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui trabalhando sobre esse tema tão relevante nesses dias tão difíceis, em que o mundo passa e que a igreja também passa, porque, afinal de contas, estamos inseridos nesse mundo, fazemos parte dessa sociedade. E hoje nós estaremos trabalhando aqui em cima do livro-texto do Norman Geisler, e a gente vai concluir aqui o assunto sobre absolutismo. Eu tinha separado um outro tema para que a gente também colocasse hoje como pauta, mas de última hora eu substituí em virtude dos conflitos que têm acontecido lá no Oriente Médio. Então, a pauta de hoje será a conclusão dos assuntos sobre o absolutismo, tanto absolutismo conflitante, absolutismo gradual, né? E nós estaremos logo na sequência falando um pouco sobre a guerra também, trabalhando um pouco sobre esse assunto tão relevante, né? Absolutismo graduado. A gente vai estar falando sobre ele. Semana passada falamos sobre o outro absolutismo não conflitante. Então, irmãos, quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que a gente possa depois reassistir, reaprender ou continuar aprendendo a partir dos temas. Passei vários materiais extras para vocês, que eu já disponibilizei no WhatsApp da nossa classe, materiais, leituras, os nossos trabalhos extras também, passei para os irmãos, uma lista boa de trabalhos extras, onde, inclusive, passei alguns vídeos da escola Charles Spurgeon, seminário Charles Spurgeon, do Tiago Santos e do John Frame, que também tratam desse tema para enriquecer a vida de vocês. E então a gente grava essas aulas para poder realmente ser bênção para os irmãos, ser bênção sobre essas discussões aqui para irmãos espalhados onde quer que essas aulas cheguem, e quem sabe no futuro outros irmãos queiram estudar o módulo em EAD, vão estar utilizando também esse material como um material, eu diria, em EAD. A gente está criando aqui uma grade em EAD, e essas aulas servirão também como material para auxiliá-los e ensiná-los. Tá bom, meus irmãos? E é claro, quem quiser assistir essas aulas podem estar vendo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Nas demais plataformas de podcast, você somente ouvirá o áudio. Então, meus irmãos, né, é com muita alegria que a gente começa aqui, e sempre que os irmãos também tiverem algum amigo para poder participar aqui dessa classe como calouro, assim como o Wesley, é um calouro nosso aqui, que tem acompanhado várias aulas, né, Wesley? Então, a gente sempre abre para os visitantes, para alguns amigos nossos, porque, afinal de contas, a gente quer abençoar o maior número de pessoas, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos começar, que hoje a gente vai trabalhar em muitas coisas, e eu separei um texto aqui para a leitura inicial, de um salmo. Eu tenho meditado muito sobre ele, que é o salmo de número 32. Salmo 32, versículo 8. Queria ler com os meus irmãos esse texto. Salmo 32, 8. Quem achou, pode ler para nós. Por favor. Pastor, Salmo 32, correto? Isso, versículo de número 8. Joia. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Muito obrigado, pastor. Amém. Olha que texto maravilhoso.
Eu diria que sobre o assunto da ética cristã, nós necessitamos de Deus o tempo todo e das instruções do Senhor, porque sem elas a gente pode errar muito, né? Alguém tem uma outra versão? É minha. Leia na sua versão, Júnior, por favor. Uma outra versão, porque o pastor Johnny leu na NVI, né, pastor Johnny? Muito. Correto, pastor. Eu NVI. gosto bastante da NVI, eu gosto muito da NVI, mas eu também confesso que algumas outras versões, na minha opinião, são melhores, mas eu gosto de ler a NVI, principalmente na igreja, porque eu acho que os tradutores fizeram questão de tentar colocar uma linguagem um pouco mais atual, sem perder aquele viés da originalidade. No entanto, como teólogo, eu admito que outras versões, como, por exemplo, a Revista e Atualizada, as outras versões, como a Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, King James, eu acabo achando elas bem melhores, né? Porque elas trazem a tradução mais representativa com o original. Mesmo que tenha uma certa dificuldade, o leitor contemporâneo, mas a tradução em si acaba sendo melhor, né? Então, leia para nós, Júnior, por gentileza. Ok. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com meus olhos. Olha, porque eu pedi, guiar-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com meus olhos. guiar-te-ei com os meus olhos. Na minha versão aqui, que é na atualizada interlinear, é bem parecida com a do Júnior. Olha só o que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Essa segunda parte é maravilhosa. A primeira já é maravilhosa, né? Deus nos instrui, Deus nos ensina no caminho. Mas agora ele nos dá conselhos e direções debaixo dos seus olhos, sobre as suas vistas, dando aquela ideia de que estamos vivendo diante da face de Deus e debaixo do cuidado de Deus. Então, que o Senhor, que nos deixou essa palavra bendita, possa nos ajudar sempre, não só nessa aula, mas nos nossos ministérios, agora e sempre, porque sem Ele nós não somos nada. Amém, meus irmãos? E vamos, então, trabalhar em cima do absolutismo conflitante e absolutismo graduado. Né? Vamos trabalhar, meus irmãos, porque hoje a gente tem muita coisa para falar sobre esses assuntos. Eu separei aqui algumas histórias, inclusive eu quero começar com essa história aqui. Eu tinha até anotado para a semana passada e acabei não falando com vocês, né? Os três absolutismos que nós temos trabalhado aqui desde a semana passada, o absolutismo conflitante, o absolutismo graduado, que falaremos hoje, aliás, o absolutismo não qualificado, na semana passada. Hoje falaremos no absolutismo conflitante e no absolutismo graduado. A gente vai conviver com eles o tempo todo. O tempo todo. Nas mais variadas decisões. Na igreja e fora da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou contar uma história aqui para vocês e gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso que eu vou contar agora. Como vocês agiriam? É claro que essa história é uma ilustração, tá, irmãos? E agora aqui quero que vocês entendam bem que, como uma ilustração, ela é só para que a gente use ela como um meio didático, tá bom? Então, qual é a história? A história de um capitão de um navio, de um transatlântico,
em que passaram por uma grande tempestade. Ele fazia aquelas viagens de um continente para o outro, e nessas grandes dificuldades, tempestades, aconteceu um problema muito sério no navio, e eles têm combustível para chegar no destino, mas se eles fizerem qualquer alteração da rota, qualquer uma, todo mundo do navio acaba morrendo. Ou seja, só relembrando, um transatlântico não é como uma lancha, né? Se ele vai fazer uma mudança de rota, é uma mudança de rota muito longa. Ele começa agora até mudar a rota, porque é diferente de um pequeno barco, de uma lancha, de um jet ski, que você simplesmente dá a meia volta e segue o caminho, né? Transatlântico tem essas dificuldades. Então, havia um transatlântico, e nesse transatlântico passaram por tempestades, por problemas diversos, e agora eles estão correndo um sério risco. O capitão, ele só tem combustível para chegar até o seu destino, mas se eles fizerem qualquer alteração da rota, eles, de fato, não chegarão no lugar, porque o navio vai afundar, porque ele já está com sérios problemas. Mas, em meio às dificuldades, num dado momento, 10 pessoas caíram do barco, somente com os coletes de salva-vida, mas como era uma tempestade, então houve-se aquela discussão ética. E agora, presta bastante atenção, hein? Porque, bom, não tem alternativa de você orar para a gasolina do navio ter um milagre. Não, tire essas hipóteses, tá? Tirem todas as hipóteses. Então, qual é a questão? O capitão está num dilema moral, porque 10 pessoas caíram do barco no mar. Se ele der meia volta para voltar e pegar esses 10 integrantes, toda a tripulação, que somam-se a 1.000 pessoas, vão morrer, porque o barco está tendo sérios problemas. Qual que é o dilema ético? Ele volta ou ele deixa essas 10 pessoas morrer? E aí? Vamos para o debate. O que vocês acham que o capitão tem que fazer numa hora como essa? E como eu disse, como crente agora, esquece a oração, esquece o milagre, esquece o anjo. Não. Vamos aplicar de uma forma muito real aqui, como no nosso dia a dia. Não é que não existam milagres, tá bom, meus irmãos? Mas sejamos honestos. Tem hora que Deus nos permite passar por situações muito parecidas. É claro que não com esse grau de complexidade. Mas e aí? O que fazer? Por exemplo, eu queria deixar você por último, Júnior, que você, como jurista, gosta desses assuntos. Não, tudo bem. Pode ser? Pode. Então, vou ser bondoso, Maísa. As mulheres primeiro. Eu provavelmente não, eu pularia junto, né? Mas pela lógica, você poupa os demais, poupa a maior parte, não tem muito o que fazer, né? Pela lógica, considerando que eu, se fosse capitão, não tomaria essa escolha e pularia. Eu, Maísa, nesse estado que eu estou agora, nessa pessoa que eu sou, nesse ambiente aqui, não faria isso, não tem como. Vamos melhorar ainda um pouco, Maísa? Piorar, no caso, né, pastor? Vamos piorar um pouco ainda? Eram parentes do próprio capitão. Caíram na água. Então, eu considerei isso na minha cabeça aqui, né? Se fosse parente meu. Mas enfim, né? O capitão, ele tem parece que ele tem que ser o último a abandonar o navio e tem que prezar por toda a tripulação, não é? Então, mesmo que fosse parente dele, não tem lógica, né? Eu estou falando, não escolheria essa profissão mais nunca na minha vida, mas escolhendo, com toda certeza, eu saberia que se um dia acontecesse isso, eu teria que assumir esse risco, né? Não tem muito o que fazer. Então, a gente pensa assim, né, mas a gente nunca escolheria isso. É claro que eu contei uma história, né, hipotética. O capitão não passa por isso o tempo todo. Mas, assim, o capitão do barco, ele é o líder de todos que estão ali. Ele responde pela vida de todos. Sim. É quase como se ele fosse
o presidente de toda a tripulação. Ele responde, o capitão responde por todos. Ele é a autoridade máxima no barco. Né? Uhum. Então, Wesley, quer responder ou você passa, Wesley? Como calor aqui da turma? Acho que... Pastor, é tomada de decisão aí que, né, nos deixa até um pouquinho careca, né, pastor? Mas como aquele filme do Titanic nos deu uma visão, né? Que tem que salvar primeiro as pessoas, deixar as pessoas se salvam, né? E depois, felizmente, o capitão tem essa profissão, ele tem que ser o último a sair. Né? Então tá bom, meu irmãozão. Pastor Johnny, e aí, Pastor Johnny? Obrigado, Wesley. Uma decisão extremamente difícil. Mas, assim, levando em consideração as alternativas que foram postas, e assim, eu prezaria, obviamente, pelo todo. Ou seja, né, preservar a vida daqueles que estão no barco. Isso não levando em consideração o que o senhor mencionou, o fato de nós não podemos orar, não ter milagre envolvido, sendo bem curto e seco na decisão, obviamente é poupar todos aqueles que estão no barco. Já que, se porventura voltar, todos morrem, então preservar o maior número de pessoas. Preservar o maior número de pessoas, joia. Então, estão dentro de consonância, né? Júnior, agora você aí, como homem das leis, advogado. Né? É uma situação bem complicada. O Johnny, ele manteve a questão da norma maior sobre a norma inferior, né? A tentativa maior, bem maior para o bem menor. Mas... Ok. Bom, eu prestigio muito a posição de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele segue a linha da posição bíblica, de que Deus, o certo é aquilo que Deus determina, aquilo que está na palavra. E ele vai contra o utilitarismo, né? Ele é contra o utilitarismo. E nesse caso aí, eu voltaria para pegar os 10, porque a questão de que vai morrer os 10 é uma questão, uma suposição. Até Immanuel Kant fala que você fala sobre mentira e verdade. Ele fala que a verdade tem que prevalecer em posições contra a mentira, né? Contra a verdade e mentira, porque se a gente adotar a mentira, a verdade, a mentira quanto toma lugar da verdade, não vai prevalecer. Então ele fala que o Deus tem um melhor e a verdade de Deus sempre triunfa, não importando o resultado. Mas e nessa questão, a busca pelos demais, a gente não sabe se é uma suposição, não sabe se irá acontecer de morrer todo mundo. Deixa eu até dar uma melhorada, Júnior. Você já deu uma resposta baseada no absolutismo não qualificado, né? Isso, a ideia de Kant. De Immanuel Kant. De Immanuel Kant. Agora, olha que interessante, Júnior. Mas vamos, então, melhorar ainda o desfecho da história, tá? Se volta, morre toda a tripulação, inclusive os 10. O desfecho final é esse. Só tem esses dois caminhos. Ou ele preserva os 999, ou melhor, 990, né? A tripulação era de 1.000, caíram 10. Sobrou 990. Então, se caso ele opina em não dar a meia volta, ele consegue salvar os 990. Dando a volta, não tem suposição. Morre-se os 10 mais os 990. Mesmo sabendo que ele teve uma intenção boa de tentar salvar todos. Então, toma a decisão. Então, mas aí, no caso, está falando que morre, né? Morre, na possibilidade de não de saber. Morrer. De não saber é uma coisa. É diferente. E por morre, isso... aí seria uma tolice, né? Então, e aí, diante da morte, como ficaria? Claro que não, diante da morte não, porque aí isso é uma coisa até... É uma coisa que não... Se você vai fazer algo que vai dar tudo errado, é uma coisa até óbvia, né? É uma tolice. Eu estou olhando pelo prisma de Kant, quando você não tem certeza. Isso, não. E foi ótima a sua
o seu diálogo, Júnior, porque já reforçou até a aula da semana passada. Percebam que esses absolutismos, eles acabam nos acompanhando sem que a gente perceba nas nossas tomadas de decisão. Porque muitas vezes a gente não tem certeza de um desfecho. Aham. A gente não tem certeza, mas em alguns momentos a gente quase que tem certeza. Porque outras vezes já aconteceram, mas a gente ainda olha pela fé, pela esperança, que não está errado. Até porque nós somos o quê? Seguidores de Deus e não tem como seguir a Deus sem fé. Exato. Então, o viés da esperança, o viés da fé, sempre vai ser latente em nós, né? Sim. No entanto, em alguns momentos, talvez pelas tentativas e erros, a gente já sabe que alguns episódios, mesmo com toda a fé nossa, não é que falte fé em nós, ou que falte poder em Deus, mas as circunstâncias da vida nos ensinam que em alguns modelos praticamente uma conta fechada, é uma regra, né? Em alguns momentos. Então, concordo com você. Tendo a possibilidade, mas já não tendo as possibilidades, tendo desfecho, aí a gente vai para o... Aí sim. Porque se você analisar, por exemplo, a questão do... Por exemplo, pegar a eutanásia. A eutanásia é uma questão moral. Como cristão, aí eu entro mesmo, volto a falar de Kant. A gente sabe que há esperança de remover a hipótese morte. Sim, É a sim. questão moral aqui que implica. Concordo plenamente. E não só na questão da eutanásia, mas a gente poderia colocar aqui a questão do aborto, a gente poderia colocar até a questão das guerras. Percebam que todos os desdobramentos com relação aos assuntos que a gente vai entrar, e por isso que a gente estudou até hoje, ao sétimo dia de aula, a gente vem construindo as aulas de ética cristã baseada na palavra de Deus, baseado no Novo Testamento, no Velho, os princípios normativos, prescritivos, preparando a nossa vida para essas tomadas de decisões, e aí a gente aprende um pouco essas opções éticas, essas abordagens, para que a gente entenda, não só na história, mas nos dias contemporâneos, como tudo acontece, para quê? Para que a nossa tomada de decisão seja, eu diria, mais assertiva possível, mesmo sabendo que em alguns casos a gente vai ficar assim, eu não sei o que fazer, preciso pensar mais, só avaliar mais. E eu coloquei, de fato, essa história, porque ela foi colocada também nos meus dias de seminário, e o debate era muito grande, né? O debate era muito grande. Então, a gente vai ver hoje aqui, nessas outras duas linhas, dos dois outros absolutismos, o conflitante e o graduado, como também respostas para esse conflito. Então, de fato, nessa hora, nós tentamos pensar o seguinte, qual é o bem maior? Qual é o bem maior? Dar meia volta ou continuar e preservar os 990? Poderia ter sido um número inferior, poderia ter sido 90. Mas vamos imaginar o oposto. Vamos imaginar o oposto. De uma tripulação onde, por causa da tempestade, por causa de vários problemas, caiu metade da tripulação. E a outra metade está ali. E o capitão tem esse peso. Ou seja, olha que difícil. Perco metade da tripulação no mar ou perco todos? Ou vamos imaginar um cenário ainda pior, em que sobrasse apenas 10 sobre o barco e 990 no mar. Eu sei que é muito agressivo esse pensamento, e de fato ele é, mas se o capitão dá meia volta, não sobra nem os 10. Eu sei que parece muito egoísmo quando a gente trata, mas é um dilema ético muito, muito forte esse. Como a Maísa disse na fala dela, Maísa, você não escolheria ser capitão nunca, mas quer ver uma outra profissão que vive com esses dilemas éticos o tempo todo, Maísa? Um general. Um general em campo de batalha. Ele tem que estar muito preparado para isso. Verdade. Porque o general, ele está colocando o tempo todo, né, os seus soldados, principalmente no momento de guerra,
E ele tem um pelotão que ele sabe que aquele pelotão vai ser a ponta da lança, que a baixa ali é muito grande, ou seja, se ele tomar uma iniciativa de contra-atacar ou de fazer uma ofensiva, aqueles soldados, boa parte morrerão. Ou seja, é um dilema ético muito grande. Então, percebam que um general que não tem uma preparação ética adequada, um capitão, ou mesmo até um soldado que não tem essa ciência desses dilemas, se torna muito difícil, mas principalmente um capitão, né? Então, é um assunto que é interessante a gente pensar, irmãos, porque vamos aplicar agora aqui na igreja, né? A verdadeira igreja de Deus, a igreja de discípulos fiéis. Tem vezes que a gente está passando por dilemas éticos também, e a gente quer o maior número de pessoas, nem que todo mundo morra no mar. Está negociando a fé. Está fazendo igreja somente para entreter pessoas. Mas a gente prioriza tanto essa multidão que a gente se esquece dos verdadeiros discípulos e quando vai ver, é o dilema do capitão. Estamos fazendo meia volta para querer salvar o maior número de pessoas, mas está todo mundo morrendo no caminho. Então, é curioso que, com as suas devidas proporções, essa história, essa ilustração, com relação a essas três abordagens, nos ensinam muito, né? Tá bom? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar, né, aqui no conflitante, no graduado, e eu vou contar mais duas histórias também para vocês, que vai ser muito interessante, porque, irmãos, não pensem vocês que na igreja nós não teremos que tomar decisões muito conflitantes, muito difíceis. E olha, e tem hora que você não sabe como agir. Eu vou contar duas experiências aqui para vocês que eu passei e que, confesso, foram noites a fio pensando e orando para poder tomar uma decisão. E o que me ajudou na minha tomada de decisão, sabe o que foi, irmãos? Foi ter sido bem treinado aqui na matéria de ética cristã. Porque quando nós conhecemos sobre o antinomismo, e o que é o antinomismo, irmãos? Não existem o quê? Não existem? Não há normas, né? Não há normas. Tudo precisa ser decidido com base em princípios subjetivos, pessoais, pragmáticos, relativo, mas não em algum princípio moral objetivo. O antinomismo é isso. O generalismo não existem leis universais. O generalismo vai dizer o seguinte, que a gente pode opinar se o fim justificar os meios. E já o situacionismo, aí sim só existe uma lei universal, que é a lei do amor, então logo tudo é relativo. É aquele... Né? Somente uma coisa é absoluta, que é o amor. Já que você ama, está tudo certo. Entendeu? Olha só como é complicado, né? Quantas são as vezes que a gente está vivendo em cima desses três princípios, desses três argumentos éticos? E a gente sabe que eles não se coadunam com o princípio da palavra de Deus, que é normativa, né? Tá bom? Exato. Beleza? Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, eu acho que eu li nessa questão do situacionismo, tem um personagem lá que ele é bastante... destaca, né, com a teoria dele, esqueço o nome dele agora, e ele até aborda a questão do amor, do grego, ágape, né, que é o suplanta tudo, né? Absolutismo, né? Exatamente, eles querem provar que amando está tudo certo e quem não ama está errado, mas eles têm uma noção totalmente distorcida do que é o verdadeiro amor, né, Júnior? Exato. Mas vamos lá, então, meus irmãos, vamos lá. Hoje, absolutismo conflitante, né? Vamos lá, vamos ler aqui o slide rapidamente. Eu queria ter acabado semana passada, mas modéstia à parte, irmãos, eu fiquei muito feliz pela nossa aula, porque eu acredito que ideias como essa, quando bem assimiladas, quando o ensino ele é acomodado, a gente carrega para o resto da vida. Eu sei que muitos alunos podem até não ter aquela facilidade de lembrar dos termos.
E aqui eu me aplico a isso. Eu digo sem medo de errar, meus irmãos. Muitas coisas que eu aprendi no seminário, algumas coisas eu posso não lembrar exatamente do termo técnico, mas o princípio foi acomodado. E por que eu afirmo isso? Porque ao longo desses anos pastoreando, eu tomei algumas decisões, quando eu olho para trás, assim, eu falei assim, puxa, eu acertei. E aí talvez eu mesmo fale para mim mesmo, por quê? Porque eu tomei aquela decisão e acertei. Porque eu tive tanta certeza daquilo. Algumas vezes foi porque eu tive uma clareza bíblica boa, outras vezes é porque eu refleti em cima dessas avaliações, como a gente tem aprendido, e como eu disse, o termo técnico, absolutismo, de repente, absolutismo não qualificado, absolutismo conflitante, graduado, pode não ter, eu não ter lembrado do termo, mas eu lembrava do princípio, eu lembrava da ideia. Então, essas ideias me deram grandes soluções e me ajudaram demais. E hoje a gente vai aqui gravar algumas palavras-chave. Por exemplo, irmão, já antecipando aqui, quando a gente fala de absolutismo não conflitante, como que não qualificado, deixa eu até mostrar aqui o slide anterior para vocês. Ó. O absolutismo não qualificado, existem muitas leis não conflitantes, ou seja, para aqueles que seguem o absolutismo não qualificado, você poderia substituir o não qualificado por não conflitante, ou seja, é um absolutismo, mas que ele não tem conflitos para aqueles que seguem. Deixa eu até falar mais uma coisa aqui, enquanto eu fazia minhas lições de casa aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, essa ideia de absolutismo, irmãos, quando a gente estuda história, a palavra absolutismo também, ela é estudada na história. Logo ali, um pouquinho antes da Reforma Protestante, depois da Reforma Protestante, o absolutismo foi um movimento criado, principalmente na Europa, durante esse período pré-reforma e depois um pouco da reforma, aonde se dava muito poder ao monarca. Maquiavel, por exemplo, foi um dos primeiros escritores sobre o absolutismo. E outros grandes nomes também escreveram. Ou seja, o termo absolutismo, nós estamos aqui trabalhando mais voltado para a ética cristã. Mas ele também é um período da história em que houve esse princípio na história mundial, tá bom? Idade Média, né? Hã? Idade Média, principalmente, porque havia o absolutismo monárquico, né? Exato. Que dominava. Por exemplo, a Luís XVI, na França, depois que veio a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, o absolutismo estava concentrado em todos os poderes no rei, legislativo, executivo, sabe? Exatamente, por isso que a gente começa um pouquinho antes da reforma, com Maquiavel, Júnior, e depois vai até pouco depois. Então, foi um período que talvez você diga assim, mas, pastor, entregar a lei na mão de um monarca, sim, foi isso que aconteceu, por isso que é chamado absolutismo monárquico. É um período da história. Nós não estamos nos referindo a esse período, irmãos. Nós estamos nos referindo ao princípio ético. Ao princípio ético, e aqui, com os nossos olhos, não é simplesmente... a gente está agora aqui diante do que dessas premissas, olhando para esse princípio ético como uma abordagem ética dessa visão chamada absolutista. Então, não é que a gente vai seguir essa, tá bom? No sentido monárquico, também, né? Mas ela é um conceito na ética geral e nós olhamos para ela dando um destaque na ética cristã. Por quê? Porque nós temos um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores, e os seus códigos estão acima de qualquer outro código dessa vida. Por essa razão, as ideias do absolutismo, para nós, ela é muito bem vista. Tá bom? Tudo bem até aí? Sim, sim. E a Platão e Kant, como eu falei, que Kant tem a questão do absolutismo aí qualificado, ele é categórico, né? Parece que ele fala. Sim, exatamente, Júnior.
Aí a gente trabalhou bastante na aula passada, Júnior, como você não estava conosco, mas a aula foi assim, modéstia à parte, não sei se você chegou a assistir, mas foi muito boa, porque nós trabalhamos dando até algumas ideias muito legais e foi realmente muito, muito significativo, né? Bom, hoje, voltando, né, o absolutismo conflitante, pode ver, ó, no outro, não qualificado, é que não tem conflitante, ou seja, ele não conflita. Agora, no conflitante, é porque é um absolutismo, mas que terá esse embate. Então, leia para nós, Júnior, por favor, aqui esse slide, por gentileza. Mentir é perdoável. Existem muitas leis conflitantes. Reconhece que nós vivemos em um mundo mau em que leis morais absolutas algumas vezes entram em conflitos inevitáveis. Nesses casos, é nosso dever moral escolher fazer o mal menor. Nós precisamos quebrar a lei moral menor e implorar por misericórdia. Por exemplo, devemos mentir para salvar uma vida e, em seguida, pedir perdão por termos quebrado uma lei moral absoluta de Deus. O Geisler, né? Isso, na página 21. Ou seja, o que Geisler está falando aqui para nós? Que, de fato, existe um conflito entre duas leis que enxergamos na palavra de Deus. Mas nós precisamos escolher, como ele diz aqui, e aí é onde entra o ponto alto dessa aula. Qual é o ponto alto? A gente tem que escolher aqui o mal menor. Guardem isso, irmãos. No absolutismo conflitante, quando duas leis morais ou mais se confrontam, nós precisamos olhar qual de todas essas, já que há conflito, guarde isso, sempre num conflito todos perdem. E se todos perdem, quem perde mais, quem perde menos? Qual dos dois conflitos naquele embate será o pior? Então, se aquele, vamos supor, o A é o pior, então o B é o menos mal, vamos assim dizer, o mal menor, então ficaremos com o B. E depois admitimos que nós escolhemos algo em detrimento de outro, erramos sobre outro e pedimos desculpa e pedimos perdão. Eu sei que, avaliando aqui o slide friamente, a gente vai entrar no livro-texto, parece ser muito difícil, mas não é tão difícil quando a gente realmente tem que tomar uma decisão. Tem horas que a gente precisa estar bem consciente do que qual que será o mal menor nesse caso. Isso é determinante, isso nos acompanha o tempo todo e a gente nem percebe, irmãos. Por exemplo, aquele caso das hebreias lá, entra aí nesse caso, porque ali ele tinha uma ordem para obedecer. Sim, tinha. Mas ali tinham duas ordens para obedecer. Uma de Faraó e a outra de Deus. De Deus. Qual é o mal menor? É claro. Acabou? Então, porque, né? Entendeu, Júnior? Então, mata os machos. Nasceu macho, apaga eles, destrói. Opa, pera lá, se eu faço isso, eu obedeço a Faraó. Não. Então, nesse caso, elas tomam uma decisão que é o mal menor. Porque aonde entra o absolutismo conflitante, perceba, irmãos, quando nós vamos estudar o absolutismo conflitante, em muitos momentos da nossa vida pessoal, a gente se depara com essa situação. Ora na vida pessoal, ora na vida familiar, ora na criação dos filhos e ora até no ministério. Nos negócios como cristão. Tem vezes que nós, como cristãos, estamos recebendo uma proposta que aparentemente é muito boa, mas que nos causará muito mal. Logo, não aceitar aquela proposta muito boa é o mal menor. Pensando como filhos de Deus. Ou seja, podemos até perder, aparentemente, abre aspas, uma grande oportunidade de um bom negócio, fecha aspas. Mas nós não perdemos a comunhão com Deus. Por quê? Estamos debaixo do quê? Dos critérios de Deus, da norma de Deus, da prescrição sagrada. Agora, se nós não conhecermos a Bíblia, se nós não tivermos certeza do que fazemos, a gente
vai acendendo vela para qualquer santo. Vamos aqui aplicar agora, nessa questão política, irmãos. Por que muitos pastores acabam se enveredando ao apoio de muitos políticos? Porque, querendo ou não, políticos favorecem a muitas igrejas. Providenciam vários donativos, cestas básicas, terrenos que estão em domínio da prefeitura. Percebam? Então, os pastores acabam achando, por desconhecimento ético, ou, quem sabe, por negação ética. A gente vai chegar lá na aula de hoje. Hoje, essa aula vai ficar muito legal, porque, irmãos, como eu disse na minha última aula, eu não quero ter pressa, porque nesse momento de paciência com vocês, vocês vão entender algumas coisas que muitos pastores fazem e por que eles fazem, porque eles não abrem mão. Enquanto outros se entregam totalmente. Vocês notarão que os pastores sérios, eles conservam todo tipo de absolutismo. E pastores que não são sérios, ou eles são aquilo que a gente já viu anteriormente, ou eles são antinomistas, generalistas ou situacionistas. Eu ouso dizer que a maioria são situacionistas e generalistas. Porque pastores sérios não vão ser antinomistas. Mas, na prática, eles acabam sendo. Porque o que importa para eles é atingir o alvo, atingir os fins. Então, já que no generalismo os fins justificam os meios, o que importa é o resultado. Agora, olha só que interessante, irmãos. Agora, antes de mergulharmos mais, perceba, eu estou jogando essas informações, eu sei que a mente de vocês está abrindo várias janelas. Por exemplo, no mercado de trabalho, o que importa para nós é atingirmos o alvo, não é assim? Atingirmos a meta. Porque precisamos de uma meta. E temos uma meta. Percebam que essas linguagens do mercado de trabalho, do business, elas não se aplicam para a igreja. Porque a gente não precisa atingir a meta sacrificando os meios. A gente não tem que trazer as pessoas para a igreja, mesmo que eles não vão para o céu. Vocês estão dentro da igreja sem ir para o céu, a gente não está atingindo a meta. A gente não é uma empresa, estão entendendo, irmãos? Na empresa você vende o produto, não importa, o camarada assinou lá o produto, ele comprou o produto, se ele vai reclamar, não, eu atingi a meta. Na igreja não é assim. Percebam que, para algumas coisas da vida, a gente realmente pratica o generalismo. Os fins justificam os meios. Mas para a igreja, os fins justificam os meios. Percebam que são situações em que a gente começa a ver o quanto, se nós não formos firmes, a história vai se repetindo. Dos princípios lá, né? Deontológico e o teleológico, né? Exatamente. Valores e resultado. Exatamente. Perfeito. Obrigado pela lembrança. Tá bom? Então, agora, irmãos, olha, então guardem essa expressão. No conflitante, quando há conflito, é o mal menor. Já vou antecipar aqui o próximo slide. Vou dar um exemplo. Que a gente vai trabalhar agora, daqui em diante, a gente só vai trabalhar no conflitante. Mas olha agora no graduado. É absolutismo, mas é graduado. Leia para nós, Júlio, por favor. Ok. Absolutismo graduado. Mentir é certo algumas vezes. Existem leis maiores. Entende que existem muitas leis morais absolutas e que, algumas vezes, elas conflitam. Entretanto, algumas leis morais são maiores que outras. Nesse caso, quando há um conflito inevitável, é nosso dever seguir a lei moral mais elevada. Deus não nos acusa por aquilo que nós não podemos evitar. Dessa forma, ele nos exime da responsabilidade de seguir a lei inferior, tendo em vista a obrigação prioritária de se obedecer à lei maior. Joia, Júnior. Olha só que legal aqui. Então, guardem. Lembrem, no conflitante é o mal menor. No graduado, olha, o nome já diz. É absoluto? É, mas é graduado, ou seja, existem coisas maiores do que outras. Logo, nós seguimos a lei moral mais elevada. Ou seja, eu escolho pelo bem maior. Então, se eu estou
entre duas coisas que são boas, que são leis, são princípios éticos e morais, mas eu tento equacionar entre qual dos dois é mais elevado. E opino sempre pelo mais elevado. Percebam que os dois parecem ser assim só termos técnicos, mas na prática vocês verão o tempo todo a gente vivendo com essas realidades. O primeiro, como nós chamamos aqui, né, o não qualificado ou não conflitante, eu até prefiro, irmãos, né, nessa obra aqui do Geisler, ele não chamava de não conflitante, ele chamava absolutismo não conflitante. Eu prefiro o não conflitante, porque fica mais didático. Absolutismo não conflitante, do não qualificado. O outro é absolutismo conflitante, ou seja, há um conflito. E o outro é absolutismo, como a gente viu, graduado. Nas versões anteriores, era absolutismo ideal. Nas obras antigas, os tradutores chamaram de absolutismo ideal. Né? Então, percebam que eu prefiro esses termos, né? Porque fica não conflitante, e aí eu acho que fica mais melhor para nós, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Uhum. Tá joia? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Você poderia só dar um exemplo desse caso aqui, do absolutismo graduado? A gente vai chegar lá já já. Tá bom. Vamos lá, vai ser legal. A gente vai chegar lá já já, porque assim, pastor, tem vezes, olha só que interessante, que a gente toma uma decisão do graduado, vamos pensar assim, pastor, uma coisa é o que eu faria como pessoa e outra coisa é o que eu faço como pastor. Eu já estou te antecipando um pouco. Muitas vezes, a gente vai ter situações onde, por exemplo, como igreja, a gente precisa pensar naquilo que seria melhor, ou seja, no bem maior. A gente vai chegar lá nos exemplos já já, tá bom? Então, vamos voltar aqui, então, agora. Vamos para o livro-texto, irmão, página de número 97. Vamos ler um pouco lá, página 97. Vamos tentar agora mergulhar um pouco nesses assuntos. Por que eu estou gastando esse tempo nesses três assuntos? O ideal é aquele que foge da nossa realidade. Como? O ideal é aquele que foge da nossa realidade. Sim, muito bem. Que a gente almejaria, mas não. Né? Sim, mas acaba também sendo um pouco desse do graduado, né? Por isso que o nome graduado também, né, Júnior? Agora, olha só que interessante. Por que eu estou gastando esse tempo, irmãos? Vocês vão ver muitos momentos da vida de vocês vão estar numa situação, vocês vão falar assim, eu não sei como fazer agora não, mas está meio estranha essa situação. Mas e aí, pastor Johnny, o que você me disse? Fala, não, eu quero pensar um pouco. E aí você vai dar esse passo para trás, todas essas informações que a gente vem trabalhando ao longo desses anos, com base na Bíblia, com base nesses princípios, vão ser as luzes que vão se acender naquele momento que você vai estar para tomar a decisão. E aí, o verdadeiro filho de Deus e o ministro piedoso, que não se sai da verdade, ele vai tomar a melhor decisão, ou onde tem o bem maior, ou onde é o mal menor. Ou ele vai tomar decisões até honestas, mesmo sabendo que vai se comprometer, como o Júnior disse naquela citação há pouco de Kant, enquanto a gente estava falando sobre a questão das hipóteses. Não, eu vou escolher fazer o que é certo, porque aqui é uma hipótese, e eu vou seguir a verdade. Ou seja, a gente vai tomar decisões mais assertivas. Isso tudo faz uma diferença muito grande na nossa vida, na caminhada, entendeu? E quanto mais a gente exercitar isso, mais com mais facilidade das tomadas de decisões a gente vai tendo ao longo da caminhada. E por isso que a gente nota em alguns pastores e líderes como eles são resolvidos, como eles resolvem um grande problema em pouco tempo. É porque é como se eles já tivessem um mapeamento mental das tomadas de decisão. É quase como instintivo. Agora, eu digo para vocês, é instintivo? Claro que não é instintivo.
Não é instintivo, por ser instintivo. É porque eles vão sendo treinados tanto tempo, que aquilo vira um valor para eles. Então, no momento que eles vão tomar as decisões, eles falam, não, aqui eu não negocio, ali eu não negocio, aqui eu posso até pensar. Aqui eu acho que vale a pena refletir. Não, aqui eu não perco nada. Não, aqui eu perco muito. E por isso que, quanto mais a gente exercitar esses princípios, a gente só vai ganhar. Então, leia para nós, pastor Johnny, o nosso livro texto, na página número 97. Só lembrando um pouco, o absolutismo graduado não tem a ver com o sinônimo do hierárquico? Sim, sim. É o hierárquico, porque Era hierarquia. É a hierarquia. Por isso que eu gosto do ideal, da palavra ideal. Né? Sim, então. Tem esse lance da hierarquia. Né, Júnior? Isso aí. Né? Então, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Vamos lá. Capítulo 6, absolutismo conflitante. De modo geral, os evangélicos sustentam algum tipo de absolutismo ético. Em contraposição ao situacionismo, eles reivindicam a existência de muitos absolutos morais. No campo dos que defendem a existência de 2 ou mais absolutos, surge um problema peculiar. O que fazer com os conflitos morais? O que o indivíduo deve fazer quando 2 ou mais de suas obrigações absolutas se cruzam em um conflito inevitável? Dá uma pausa aqui, pastor. Me perdoe, deixa eu fazer uma errata aqui, viu? Falei errado. No livro do Geisler, no início, o absolutismo não conflitante, nesse novo livro, ele é chamado de absolutismo não qualificado. O absolutismo graduado, que a gente está estudando agora, nas versões antigas do Geisler, era chamado de absolutismo ideal, que é onde há os conflitos, você escolhe o ideal. E o absolutismo... não, me perdoe. Isso. Vamos voltando aqui. São muitos nomes, né? O absolutismo não qualificado era chamado absolutismo não conflitante. Agora que no absolutismo, que eu estou com várias páginas, né? Conflitante, ele antigamente chamava de absolutismo ideal. Tá, Júnior? Falei errado. O conflitante, já que há um conflito, você escolhe para o qual? O mal menor. Então, você tem um ideal. Um conflitante, não graduado. Isso, conflitante. E já no absolutismo aqui graduado, ele chamava de hierarquismo, Júnior. Eu falei. Isso, exatamente. Porque a ideia de graduação. Isso. Hierarquia. Porque já que tem essa hierarquia ordenada, né? Então, eu falei errado, tá? Então, fiz essa errata, porque são vários termos. Mas, assim, eu gosto bastante dos termos, mas eu até melhoraria, né? Na minha opinião, né? Eu chamaria, como eu disse há pouco, eu chamaria aqui absolutismo não conflitante, absolutismo conflitante e absolutismo graduado e hierárquico, entendeu? Eu acho que hierárquico é melhor. Então, são termos, né? Mas o importante, irmãos, é vocês não esquecerem as ideias, tá bom? Ok. É que nem teologia sistemática, né? Lembra quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, né? E que as escolas variam os termos, né, irmãos? Então, é isso. Então, tem hora que haverá um termo. Então, pastor Johnny, leia para nós de novo, por favor. Pastor, só para eu anotar aqui, o senhor falou não conflitante ou não qualificado, né? O não conflitante é o não qualificado, exatamente. Tá bom. Tá bom? Absolutismo é imperativo, né? Como? Absolutismo é imperativo. Sim, absolutismo é um imperativo, né? Ele propõe... Semana passada, Júnior, eu trabalhei muito sobre por que esses 3 absolutismos, né? Vamos até concluir aqui, por causa que deu a hora, irmãos. O mandamento é imperativo, né? Porque, para vocês... Depois você vai ver na aula, muitas vezes, os 3 primeiros... as 3 primeiras opções
éticas, abordagens éticas, o antinomismo, o generalismo e o situacionismo, eles não coadunam com a Bíblia. Por quê? Porque eles não têm essa base dos valores de Deus sobre eles. Descritivo, né? Já os absolutismos, perceba, Júnior, tem esse lance tanto da palavra no imperativo, quanto também de uma ideia monárquica. E a Bíblia, para nós, tem tudo a ver com esse padrão, porque nós seguimos a lei de Deus. Prescritiva, né? Prescritiva, normativa. Por isso que os três absolutismos, eles têm uma familiaridade com a Bíblia e a gente dialoga muito bem com eles. Tá bom? Beleza? Ok. Pastor Johnny, Beleza. vamos dar uma pausa agora, porque já deu tempo aqui. Então, Legal. vamos dar só essa pausa. A gente volta para o livro texto. Como eu disse, hoje a gente vai concluir esses assuntos e aí a gente vai entrar já na segunda parte do livro, né, que é o assunto da guerra, tá bom? Ok. Mas a gente vai correr um pouco agora no livro texto, tá bom? Ok. Joia? Tudo bem? Alguma Tudo pergunta? bem. Não, tá legal. Tá legal o assunto, né? O assunto é bom. E, sabe, Júnior, como eu disse na aula passada, não sou, né, não sou uma pessoa que domino sobre o tema, mas assim como essas aulas me ajudaram muito na minha vida, pessoal, familiar, ministerial e profissional, eu não tenho dúvida que essas aulas fizeram toda a diferença em todas as minhas tomadas de decisões. Eu tento passar para vocês esses princípios e o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, para que todo esse aprendizado acomode também em vocês, porque fazer ministério é lidar com esses valores o tempo todo. E hoje a igreja está sofrendo muito, por quê? Porque as pessoas agem muito na teoria e se esquecem da prática. E o que é ética e moral? Senão aquilo que de fato sabemos, cremos como ética e praticamos como moral. E por que a igreja está fraca? Porque as pessoas, elas nem sabem direito, ou quando sabem, não consideram ou não creem, ou quando elas vão exercitar, elas acham que os assuntos de fé se resumem ao domingo, ou às coisas dentro da igreja. Porque saindo da igreja, você é um ser humano que está sujeito a qualquer outra coisa e você tem que se igualar a eles para você não perder mercado, e se você perder mercado, você não sobrevive. Então, eles deixam os assuntos éticos para dentro da igreja, e fora da igreja vivem uma vida de mundanos. E esse é o problema da igreja contemporânea. E quando uma pessoa ainda age assim porque ela está sendo ingênua, eu diria que é menos ruim. O problema é os pastores, que sabem que estão fazendo errado, estão ensinando as pessoas assim porque eles querem o quê? Continuar ganhando mais recursos, ou quem sabe fazendo igreja do jeito deles, para atingir um alvo político, quem sabe sociopata, e aí vai. Então, perceba que a gente lida com esses valores o tempo todo, e não tem área ou setor que a gente não vai lidar com eles, tá bom? Então, eu estou sendo, talvez, um pouco prolixo, porque está um pouco dentro da minha natureza, e também porque o nível de complexidade dessas aulas são muito grande, e eu tento passar para vocês o máximo de coisas que eu aprendi. E, claro, como eu disse, não sou especialista do tema, né? Sou estudioso do tema, tá bom? Beleza? Então, a gente volta já para o segundo bloco, tudo bem? Ok, tá bom. Alguma pergunta? Não, tá ótimo. Tá bom? Então, vou parar aqui a gravação, tá bom? Beleza.